Boa noite. Que bom estarmos juntos aqui. Eu, sinceramente, estava um pouco preocupado já com a minha estadia no meio de vocês, porque nesse mês de abril eu não preguei ainda na igreja. Eu já estava ficando preocupado já. Daqui um dia o pessoal começa a cortar meu ponto aí, né? Falei assim, não, pastor, você não pregou ainda, só teve pastor de fora esse mês, pode parar com isso, volta, porque senão o pessoal já começa, não é, Mauro, falar por aí. Eu estava muito preocupado já. Pois é, mas graças a Deus, tem sido um mês de festa, não é verdade? Nós tivemos aqui o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus com o pastor Paulinho, no primeiro domingo do mês, depois com o pastor Marcos Batista, dando sequência aqui nas nossas comemorações dos 20 anos da vida, da história dessa igreja como igreja organizada neste lugar. Nos próximos dias 4 a 6, cadê Robson? 4 a 6, não é, gente? O pessoal do Encontro de Casais, não é isso, Ronaldo? 4 a 6 de maio, a nossa igreja estará mais uma vez participando do Encontro de Casais para Cristo. Próximo domingo seria aqui, ou será o último domingo que vai anteceder o encontro. Então eu queria pedir para você que vai trabalhar neste encontro, que se coloque de pé, por favor. Vocês que vão trabalhar no encontro. Joia. Que bom, já que vocês ficaram de pé, vocês poderiam vir até a frente, eu quero orar por vocês. Vem cá. Vem aqui, gente. Eu vou trabalhar, mas vou... Tem que chegar para cá. E Sara. O Ronaldo já está ali em cima. Lindy, Pati, o Ademar. Que bom. Robson. Bom, irmãos e irmãs, o pessoal da nossa igreja, os membros da nossa comunidade aqui já conhecem o Encontro de Casais para Cristo, já sabe como funciona, como nós trabalhamos, como participamos deste encontro com outras igrejas irmãs da cidade. E eu queria pedir desde já para que vocês, o restante da igreja, coloque este encontro na sua lista de orações. Desde já. Você ore pelas pessoas que participarão do encontro. Ainda temos vagas. Robson, quem quiser indicar casais, trazer casais para participar do encontro, ainda temos a oportunidade. Pode procurar qualquer um deles aqui, o Robson e a turma toda aqui, para indicarmos casais para que estejam participando do próximo encontro que acontecerá nos dias 4 a 6 de maio. Vindo também, estamos nos preparando para o encontro de jovens para Cristo, que acontecerá 6, 7, 8 de julho. Então desde já também colocamos isso nas nossas orações e a gente depois continua falando e dando mais informações a respeito deste encontro. Eu queria fazer então mais um pedido para você, igreja. Além de contar com as suas orações e pedir para que você ore por este grupo e pelo encontro, eu quero que você observe o seguinte: quem não está trabalhando aqui virá no domingo do encontro no culto. Eu conto com vocês aqui, porque eu tenho aprendido o seguinte: o pessoal do dia do encontro fala assim, tá todo mundo trabalhando no encontro. Tá não. Então já sei, agora eu já vi, o Mateus já filmou ali, eu já vi quem não estará trabalhando. Então a gente se encontra aqui naquele domingo de maio para celebrarmos juntos o nosso culto a Deus. Mas eu quero orar e quero pedir a você se colocar de pé, por favor. Num ato, num gesto da sua disposição, entendendo da importância deste encontro e pedindo juntos o direcionamento de Deus, eu queria pedir a você, igreja, que estenda as mãos na direção desses irmãos e irmãs aqui à frente, enquanto oramos por eles. Podemos fazer isso? Mas nada de mágico nisso, é apenas no gesto de entendermos que somos sacerdotes e abençoamos uns aos outros e intercedemos uns pelos outros. Oremos. Senhor, damos-te graças por este culto, por estarmos aqui, por tudo que já participamos neste lugar. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar ao nosso coração e cremos que o Senhor já está falando, já falou. Nós pedimos que o Senhor continue a falar um pouco mais para as nossas vidas e assim, ó Deus, continuarmos sendo instruídos pelo Senhor.
mas de uma maneira especial nós queremos pedir e interceder por esses irmãos e irmãs que estarão trabalhando, estarão à frente do encontro de casais nessa data, Deus, a qual foi escolhida para este tempo. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, que o Senhor os use poderosamente, que sejam instrumentos do Senhor para ajudarem, para contribuírem na tua obra, na vida daqueles casais que estarão se dirigindo ou serão dirigidos pelo Senhor para participar deste encontro. Que o Senhor retribua a estes irmãos e irmãs com a tua graça e a tua misericórdia, a dedicação, a disponibilidade de cada um de estar na tua obra neste encontro. É a nossa oração, Deus, pedimos a tua bênção, que o Senhor conduza tudo, em nome e pelo amor do teu Filho Jesus. Amém e amém. Podemos sentar a igreja, vocês também, irmãos e irmãs. Domingo que vem a gente ora de novo, despedindo do encontro. Eu quero, mais uma vez, nós já falamos aqui sobre agradecimento a vocês que nos visitam, falar com o pessoal que assiste, participa conosco do culto pela internet. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Esteja participando aí, onde você estiver, na sua casa. Nosso desejo, a nossa oração é que Deus fale poderosamente a sua vida. Deus te abençoe. 20 anos de história, pelo menos de história de igreja organizada. E nós escolhemos aqui esse tema para a gente pensar durante esse mês, ou pelo menos para que a gente possa não perder a data. Não é? Um povo em movimento, ou seja, nós falamos no mês passado sobre esse mover de Deus na vida de homens e mulheres, Deus colocando homens e mulheres em movimento, e esse movimento acaba sendo transformado na igreja, um povo em movimento. Então nós, Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, nós fazemos parte de um povo em movimento, e por causa disso, nós temos uma história para celebrar, 20 anos de histórias, e eu falei aqui há pouco tempo, se a gente parasse para contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dessa igreja ao longo desses 20 anos, nós teríamos muita coisa para contar, muita história sim, muita coisa para celebrarmos. Como nós temos 2 domingos ainda dentro desse tema, eu quero dividir isso aqui em 2 frases, em 2 partes. Então hoje eu quero pensar um pouquinho com você, nessa primeira parte, sobre um povo em movimento. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 34. Eu queria pedir você que tenha aí possibilidade de compartilhar a sua Bíblia com quem estiver do seu lado. Olha aí, se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, compartilhe aí. A gente vai precisar dela. Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Deixa eu parar aí, só para a gente entender que coisas são essas e quem são esses 2. Se você olhar um pouquinho atrás na página da sua Bíblia, logo no início do capítulo 24, você vai verificar, vai confirmar que Lucas, o autor do Evangelho, está falando sobre a ressurreição de Jesus. Aconteceu uma série de situações, e Lucas registra da seguinte maneira, dizendo que de madrugada, as mulheres, elas vão até o túmulo de Jesus para colocar ali aromas no corpo de Jesus, cedo, muito de madrugada, e elas chegam lá, elas encontram a pedra removida, o corpo de Jesus não está mais naquele lugar, não está mais no sepulcro, e elas ficam sem saber o que fazer, o que dizer, e de repente 2 varões com vestes resplandecentes, assim que Lucas nos descreve, nós entendemos que sejam 2 anjos, e eles então perguntam para as mulheres: escuta aqui, o que vocês procuram aqui? Ou, por que vocês procuram por aquele que já não está mais morto? Ou, procuram dentre os mortos aquele que vive?
Olha, ele não está aqui, aí já ressuscitou, como ele tinha dito que ia fazer. Elas ficam maravilhadas com aquilo, saem desesperadas para se encontrarem com os demais discípulos, para contar a história. E elas chegam lá e elas contam a história. E elas falam direitinho. E eu sempre falo isso, gente. Eu sei agora por que foram duas mulheres lá no túmulo. Para que elas pudessem voltar e contar a história com detalhes. Porque se chega dois homens lá e encontram a pedra removida e voltam para contar para os outros, eles iam chegar mais ou menos lá e dizer o seguinte para os outros: ó, gente, aconteceu um negócio esquisito lá. O que foi? Vocês têm que ir lá para ver. Não era mais ou menos assim? Por aí. Acho que foi longa a nossa versão. Aí imagina então duas mulheres, ou mulheres, chegando lá, tendo esse encontro com o anjo e voltando para contar para a turma. Pense se elas se encontraram com alguém no meio do caminho. E durante o dia inteiro, cada vez que elas se encontraram com alguém, chamando de fofoqueira não. Estou dizendo é que essa notícia era boa demais para ficar guardada. Imagina o que aconteceu na comunidade dos discípulos. É disso aqui que Lucas está nos falando, nos dizendo. Vamos continuar a nossa leitura então. Versículo 14 é o que nós acabamos de ler. Então essas foram as coisas sucedidas. Por isso a gente lê logo no versículo 13 que naquele mesmo dia, ou seja, ao cair da tarde, já tinha acontecido tudo isso. Na comunidade dos discípulos estava uma falação tremenda quanto ao que tinha acontecido. E Jesus ainda, segundo Lucas, não aparece a ninguém nesse intervalo. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é este já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha que curioso o que acontece no versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Detalhe: as mulheres, elas vão, contam para os discípulos, dois deles saem correndo e vão lá confirmar. E eles voltam, confirmam tudo, ficam maravilhados com o que acontece, mas continuam sem entender nada. Agora olha só qual é a questão cultural envolvida aqui. Marca aí a tua Bíblia, nós vamos dar um pulinho lá em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira Epístola de Paulo a Coríntios, ou aos Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 4, perceba o seguinte: o que está acontecendo aqui na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios? Paulo está contando para esta igreja sobre a ressurreição. O mesmo fato que Lucas narrou, em épocas diferentes. Mas o apóstolo Paulo está falando sobre o evangelho daquela igreja e falando sobre a ressurreição. E olha que coisa interessante que Paulo faz. Perceba.
Paulo vem dizendo tudo o que aconteceu, versículo 3, e aí no versículo 4 ele fala assim: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de uns 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido de fora do tempo. Quem que Paulo deixou de falar? Das mulheres. Paulo está diante de um tribunal. Isso significa o quê? Que a palavra da mulher não servia naquela época como testemunha no tribunal, nos tribunais. É por isso que na hora dele fazer essa relação aqui, de para quem Jesus apareceu, ele omite mulher. Porque se ele falasse, apareceu para as mulheres também, o pessoal fala assim, não conta. Essa é a questão. É por isso que quando Lucas, vamos voltar lá para Lucas? É por isso que quando Lucas está narrando essa história dos dois discípulos, é muito provável que as mulheres estiveram lá, falaram com os discípulos, e eles não deram muita importância. Por quê? É cultural. Vamos lá confirmar. É dessa forma que a descrição de Lucas nos diz sobre a cultura, dizendo de toda essa história. Bom, versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, ou seja, Jesus faz de conta que vai passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, que o Senhor abençoe sua palavra lida nesse instante. Amém. Você já teve na sua história de vida a lembrança de que em algum momento a vida parou? Como se não anda além daqui? Nós cantamos aqui sobre o mundo pode cair. Essa sensação de que o mundo desaba. Acabou o meu mundo. Desabou o meu mundo. Já teve essa sensação? Conhece alguém que já viveu isso? Isso é uma sensação muito comum das nossas histórias. Enquanto digo isso e faço essa proposta de pensamento, pode ser que vocês, ou a maioria aqui, tenham esse tipo de lembrança. Pode ser que alguém esteja justamente vivendo isso, nesse exato momento, aquela sensação de que a vida parou. Ou até mesmo de que o próprio Deus parou de fazer. É como se a gente estivesse lutando sozinhos, com as nossas forças, apesar da gente crer
e saber quem Deus é, e o que Deus faz e como Ele age, como nós cantamos aqui. Mas apesar disso, a gente olha a nossa volta e fala assim, poxa vida, mas parece que a coisa não vai. Parece que Deus deixou a gente. Aliás, há uma teoria, uma doutrina sendo dita por aí, nesses dias, sendo pregada, falando exatamente isso, que Deus deu corda no mundo e largou para lá. Deísmo aberto. Ou seja, Deus largou a vida. Não é verdade. Mas às vezes nós somos assaltados por isso. E no meio de tudo isso, a gente percebe e corre o risco de entrar numa armadilha terrível. De achar que a nossa vida não tem significado. Ou seja, qual o significado da minha vida, da sua vida? Que sentido faz? Então, eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite, a partir disso, dessa aparência das coisas paradas ao nosso redor, da vida não andar. Primeira chamada de atenção, para a gente pensar um pouquinho nisso. A segunda tem a ver com gente que não conhece o Evangelho. Eu tenho me deparado ao longo desses anos com pessoas de uma moral elevada, de um caráter intacto, que a gente às vezes é muito difícil de você apresentar o Evangelho. Porque foi-se pregado ao longo dos anos que o ser crente, o participar de uma igreja, é sinônimo de ter um caráter elevado, uma moral elevada, e só isso. O caráter elevado e a moral elevada, ela precisa ser uma consequência daquilo que Deus faz e fez nas nossas vidas. Mas ela não é um fim em si mesmo. É justamente esse o problema. Porque quando a gente, faço tudo direitinho, pago imposto, não peco, não xingo, não bebo, não tomo, então a moral está lá em cima. O que você tem para oferecer para mim? Essa é uma crise. E eu queria então, é a segunda chamada de atenção. Eu queria te dar hoje uma estratégia para você falar sobre o Evangelho. Eu vou começar agora. Vamos começar pela criação. É rápido. É só um desenho e eu sou péssimo desenhista. Mas é só um desenho básico. O desenho começa da seguinte maneira, nos chamando a atenção para a criação. A Bíblia é o livro que começa lá no Gênesis, nos contando sobre a criação. Como Deus organiza um caos. Como Deus pega o que está lá e a partir daquilo ali Ele organiza, faz, cria outras coisas, e cria do nada outras coisas, e Ele faz do homem do pó da terra, e a criação está ali, perfeito. E é interessante isso. Para que Deus faz isso? Para que Deus ia criar a gente? Para que Deus ia criar Adão e Eva? Para eles fazerem logo aquele negócio, logo no início. Para que Deus vai perder tempo com gente como Caim? Chegar para Caim e falar assim, Caim, pensa bem o que você está fazendo, olha só, o pecado está batendo na porta, você pode dominar esse negócio, aguenta aí. Para quê? Por que Deus resolve fazer esse tipo de coisas? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez na criação e ainda colocou o homem no meio disso? E só tem uma resposta. Uma resposta. Relacionamento. Deus nos criou para se relacionar conosco. Para um relacionamento de profunda intimidade. Deus nos fez para isso. Se permitiu se relacionar com a criação. A gente vê isso no Éden, quando Deus vinha todos os dias. Diz a palavra de Deus que Ele vinha à tarde para bater um papo com Adão. E aí, Adão, como é que está? Trabalho? Jardim bonito, né? Bacana demais. Foi eu que fiz, cara, ficou muito bom, sei que ficou. Todos os dias. Aí tem aquela restrição do jardim, olha, aquela árvore, não mexe lá não. E a Eva vai lá e, junto com Adão, e acontece o que aconteceu. A criação então desanda. Naquele que era o propósito de Deus de se relacionar intimamente, de uma maneira perfeita, ela é manchada. E Deus não desiste do relacionamento. Deus não desiste.
Então o que nós vemos, seguindo a história bíblica, é Deus fazendo um povo. Deus cria um povo, Deus chama Israel. E resolve chamar esse povo de filho. E o que Deus quer com esse povo? Relacionamento. Ó, vocês vão ser meu povo, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vêm até mim, me tratam como o Deus de vocês, e está tudo certo. Eu serei o rei de vocês. Eu vou dar tudo que vocês querem. Vou garantir a subsistência, ou melhor, desculpa, eu vou dar tudo que vocês precisam. E aí o povo fala o quê? Ah, a gente quer um rei. Deus fala, tá bom, vou dar um rei para vocês. Eu era o rei até hoje. Quando vocês pedem um rei, vocês estão pedindo para que eu saia de cena e eu vou deixar um rei aí para vocês. Mas o que nós vemos na história de Israel, irmãos e irmãs, são os atos de redenção de Deus na história de Israel. Então, desde o início, nós vemos Deus trabalhando para redimir, para trazer de volta para esse contato, para esse relacionamento, o povo. É isso que Deus faz. Começa com um mundo caótico, onde Deus chega no meio do caos e organiza o caos. Cria um homem para se relacionar, o homem resolve andar sem Deus. Depois cria um povo, e esse povo resolve andar sem Deus. E Deus ainda fala assim, olha, esse povo vai ser escravo, e lá no Egito, e eu vou libertar esse povo de lá. E vou levar esse povo para uma terra muito bacana, que representa a terra onde eu estarei com vocês. De novo, Deus querendo estar perto do povo, do seu povo. Ele está ensinando alguma coisa sobre relacionamento para gente que vinha muito tempo depois, eu e você. Então o que Deus quer? Ainda se relacionar. Então nós vemos os atos redentores de Deus em Israel. Tira esse povo do Egito e leva lá para a terra bacana, que mana leite e mel. Nessa caminhada de terra, Deus vai salvando esse povo de inimigos, dando vitórias maravilhosas, mandando comida cair do céu. É algo tremendo, fantástico, que a gente conhece a história. E esses atos de redenção, eles vão atingir um ápice. E esse ápice é Cristo. Cristo, ele é o centro, ele é o ápice da obra redentora de Deus. Tudo que Deus faz na criação, tudo, tanto é que lá no capítulo 3 de Gênesis, nós sabemos que Deus diz, quando o homem comete o pecado, Deus fala, olha, da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai reverter isso que a serpente fez. Ele já está dizendo para Jesus. E aí, nós temos em Cristo o grande ato, o centro da redenção. Ok, Cristo vem, morre, ressuscita, e diz Lucas, e o próprio Cristo falou, ele precisava de passar por isso. Quando o texto nos diz, convinha que o Cristo padecesse, ele está dizendo, era preciso, é sacrifício. Israel aprendeu a vida inteira sobre os atos redentores de Deus, fazendo sacrifícios. Eles foram treinados ao longo da sua história, para quando olhassem para o sacrifício de Cristo, entendessem, agora sim, ele é um sacrifício máximo, um sumo sacrifício. Então, após a cruz, a vida segue. Nós vemos Atos dos Apóstolos, a igreja em franco crescimento, se desenvolvendo, mais gente sendo agregada em tudo isso. À medida que a igreja convivia, Deus ia mandando mais gente. E o Evangelho atravessa as fronteiras, atravessa os séculos e chega até a gente. E o que a gente vê? O que está acontecendo nesse exato momento? Hoje, atos redentores de Deus na igreja e na história da humanidade. Deus está hoje, nesse exato momento, nesses dias, trabalhando para redimir essa criação. É por isso, gente, que a gente tem a necessidade do herói. Nós precisamos do herói. É por isso que gente no cinema aí, eu já falei sobre isso, gente como o Neo, como o Luke Skywalker, esses caras são um tipo de Messias, que vem para colocar ordem no caos. Nós precisamos disso. É o que Jesus veio fazer. Agora, os atos redentores de Deus acontecem hoje na igreja. Deus resolveu usar-nos para que nós pudéssemos ser instrumentos dele para redimirmos o mundo, a história que está perdida. Quando é que isso vai acabar? Quando
nós vemos no Apocalipse, finalmente, um retrato do que é a redenção. Agora perceba o seguinte, qual é a deixa aí para a gente falar sobre o Evangelho? Nós precisamos de falar para as pessoas que elas precisam entender que as suas vidas fazem parte de uma história maior. Que a pessoa pode dizer para mim, pastor, mas eu tenho procuro viver uma vida bacana, uma vida legal, procuro ser um bom cidadão, isso mesmo. Mas você já sabia, você tem ideia de que a sua vida faz parte de uma história maior? Você sabia que a sua vida, nas suas escolhas, naquilo que você vive, na sua história, na família, independentemente do que você se tornou até hoje, ela faz parte de algo maior? Você sabia disso? Ele fala assim, não sabia. Está aqui o esquema. Só falar que Deus fez lá de trás até aqui, e Deus está fazendo isso. Ele está trazendo a gente para perto dele, trazendo os seus para um relacionamento de intimidade. Quer se relacionar com a gente, ao ponto de mandar o Filho, Deus se tornar homem e vir para a terra, para andar com gente, conversar com gente, falar sobre coisas da agricultura, do dia a dia, de uma cultura muito interessante, específica, para que esse relacionamento fosse intenso e perfeito. Meus queridos, é isso aqui que está acontecendo nesse exato momento. E se você é um daqueles, dos quais eu supus no início aqui, que tem a vida que parece que não está andando, tudo parece estar parado, você precisa entender que Deus está trabalhando no seu plano de redenção. Isso é extremamente importante para nós, porque isso, e só isso, pode dar significado para as nossas vidas. Só isso. Nada mais. Não tem ciência nesse mundo capaz de dar significado para a nossa vida, se nós não entendermos o processo de redenção de Deus na história da humanidade que está acontecendo neste exato momento, e do quanto Deus nos chama para podermos participar disso. Então eu gostaria que pelo menos você saísse daqui entendendo ou lembrando isso, que a sua história faz parte de uma história maior. A história de todos aqui na Bíblia, todos eles. Vamos tirar Jesus da história, porque ele é o centro de tudo isso. Mas tirando Jesus aqui, o próprio Deus diz, tudo aqui tem uma história menor. Então Abraão tem uma história menor, Davi tem uma historinha menor, e todos os outros, historinhas pequenininhas diante daquilo que Deus está fazendo. Eu quero te ajudar com significado. Quando a gente olha para esses dois discípulos que participaram de muita coisa com Jesus, que andaram com Jesus provavelmente por 3 anos, vendo Jesus fazer milagres e tantas coisas, vendo Jesus ser crucificado, e agora já diante de tudo aquilo que aconteceu, já o 3º dia e nada. O que isso significa, gente? Acabou o sonho. Acabou o sonho. Já era. Já era. E é curioso isso, porque deste fato eu tenho uma lição para compartilhar com vocês. Para mim é o seguinte: enquanto Deus executa os seus planos, os discípulos, e por que não dizer a igreja, tenta se organizar e dar significado para as suas vidas. Deus está realizando os seus planos. Nesses dias aqui, Jesus ressuscitou, como ele tinha dito, o plano está em pleno andamento, está acontecendo, está andando. Mas o que a turma está fazendo? Está juntando os cacos. O que esses 2 discípulos representam são a igreja, uma igreja que está juntando os cacos da história. E quantas vezes nós não vivemos isso? A gente, depois de algumas situações, de circunstâncias, de experiências, boas ou não, principalmente das más experiências, nós precisamos juntar os cacos e tentar encontrar significado, e ficar se perguntando, mas como é que pode ser isso? O que aconteceu? Alguém anotou a placa do caminhão? O que houve aqui? A gente não consegue entender o que está acontecendo.
É o que esses homens, esses dois discípulos nos ensinam. O Evangelho de João, quando conta a história da ressurreição, fala de algo muito interessante, é muito curioso. Eu me divirto muito com essa história de João, que diante da tristeza que toma conta dos discípulos, num determinado momento Pedro fala assim, antes de eu falar o que Pedro fala, deixa eu contar uma história minha de uma turma aqui da igreja. Eu gosto muito de pescar, gosto, e eu tenho às vezes saído para pescar com a turma aqui na igreja, gente, e a gente é muito ruim. Nós saímos uma vez com uma turma aqui, e tinha uns caras armados até os dentes, com vara daqui até na outra beirada do rio. Eu falei assim, hoje nós vamos arrebentar, né? Vamos pegar tudo. A única que pegou um peixe foi Elisângela. Cadê Elisângela? Levanta a mão, Elisângela lá. O Márcio, gente, não pesca nada, gente. O Mauro não está aí, né? O Mauro, nós já fizemos um acordo. Não é esse Mauro. Não pesca também não, Mauro? Mas é o Mauro da Marcelene. Tomara que ele esteja assistindo. Eu e o Mauro, nós temos um acordo. No dia que a gente pegar um peixe, nós vamos embalsamar ele. A gente não pega nada. Aí eles ficam me mandando foto. Pastor, olha, peguei. Eu falei assim, infeliz. No dia que eu estou aí, você não pega nada. Né? Só o filho, na verdade. Só o Vitor está pegando alguma coisa. Mas perceba o seguinte, João, quando ele vai narrar a história, por que eu estou falando a história da pescaria? Porque o João, quando ele narra a história, os discípulos estão no mesmo clima. Todo mundo acabou o sonho. E aí Pedro, todo mundo espera talvez de Pedro, que era o mais afoito, sempre aquele que toma a iniciativa. Pedro de repente fala assim, vou pescar. Essa frase, na nossa cultura, ou é se você está estressado, não é? Está estressado? Vai pescar. Ou se você não tem nada para fazer, então você gosta muito de pescar. Isso para a nossa cultura. Na cultura bíblica e nos dias de Pedro, não, esses caras eram pescadores. Pedro é pescador. Quando Pedro fala, vou pescar, ele está dizendo o seguinte, eu vou voltar para a minha vidinha medíocre. Eu vou voltar para aquilo lá atrás. Acabou o sonho. Outra coisa que a gente costuma dizer, quando acontece alguma coisa extraordinária com a gente fala assim, era bom demais para ser verdade. Quem nunca diz isso que atire a primeira pedra. Se deu tudo errado daqui para frente, ela fala assim, nossa, mas era bom demais para ser verdade, gente. Era tudo que eu precisava, olha só, aquele trabalho, aquele emprego, aquela namorada, aquele namorado, era bom demais para ser verdade. Não era para mim mesmo, não tinha que ser. Eu nasci para ser assim mesmo, eu nasci para dar errado. Não é? Conheço gente que fala assim. Pedro está nessa. Aquela ideia de pescadores de homens. Eles tinham saído, Jesus teve uma época que Jesus investiu os caras de autoridade e mandou eles ir. E eles foram, eles expulsaram demônios, eles fizeram curas, eles fizeram maravilhas. Eles viram muita coisa acontecer. Eles voltaram, contaram para Jesus, maravilhados do que tinha acontecido. Jesus, até os próprios demônios nos submetem a nós. Pensa bem, gente, tudo acabou. Acabou. Essa turma não se dá a perceber que enquanto eles estão desesperados, sem esperanças, Deus executa os seus planos. Poxa, se a gente sair daqui tendo isso em mente, estava bom demais. Porque esse é o dia da ressurreição. É assim que eles estão. Um caminho de volta para casa. Sabe aquele caminho depois da derrota? Quase 11 quilômetros de caminhada. Entristecidos. E eles vão para casa. E ali, o assunto do momento era o que tinha acontecido com Jesus. Ou seja, todo mundo fala na morte. Todo mundo só fala na parte ruim da história. Ninguém tem a lembrança do que Jesus falou. Ninguém nem fala do que Jesus seria capaz de fazer. O luto assumiu a vez. Então, as coisas voltam como eram antes. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez a gente viva isso.
Talvez você conheça gente que esteja passando por isso. Nós precisamos entender, acreditar e viver uma perspectiva, uma visão, que enquanto Deus executa os seus planos, nós precisamos crer que Ele executa os planos dEle. Certa vez Jesus falou isso sobre o próprio Pai. Os discípulos conversando com Jesus, Ele fala assim: olha, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. A grande questão é que a maneira como foi escrito aquilo lá na Bíblia, os termos originais, indicam o seguinte, que enquanto o meu Pai trabalha, ou seja, Ele está trabalhando, Ele vai continuar trabalhando. Ou seja, Deus continua trabalhando. O mundo pode parecer um caco, sem significado. Sua vida pode estar aí juntando os pedacinhos. Nós precisamos acreditar que Deus está trabalhando os seus planos, sem perder o controle de toda a sua criação. Mas eu quero compartilhar uma segunda lição com você. Porque apesar disso que acontece, nós temos uma história de vida. Hoje a gente falou bastante sobre algumas coisas na sala de casais, falando do que nós somos, do que a gente se tornou. Não dá para separar isso. Não dá para separar os traumas que a gente carrega. Não dá. Quem já passou fome na vida tem seus traumas. Quem já foi abandonado tem seus traumas. Quem já foi traído tem seus traumas. Quem já perdeu gente. Nós somos o ajuntamento de uma série de experiências. E na hora que nós somos assaltados por essas coisas da vida, aí surgem alguns elementos que entram na nossa história como coisas que impedem o caminhar contínuo. São obstáculos que aparecem. E eu queria compartilhar alguns desses obstáculos com vocês. Eu queria desde já falar com você o seguinte: diante desses obstáculos, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. E pedir a Deus força para enfrentar esses obstáculos. Eles são obstáculos terríveis, ferrenhos da vida espiritual. Alguns deles a gente nem percebe que tem. A gente pode até parecer que são coisas técnicas. Isso aí é teologia, pastor. São coisas técnicas. Mas eu queria mostrar o que acontece com esses camaradas aqui. A primeira coisa que me chama a atenção na história desses camaradinhos aqui é o que eu chamo aqui de cegueira espiritual. Ou seja, Jesus está ali, perto deles, e eles não conseguem enxergar. Olha o que diz o versículo 16 aí. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A gente precisa experimentar o que é olhar com o Espírito de Deus. Se a gente acredita realmente que o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos de ter visões espirituais, visão espiritual. Tentar perceber em tudo isso o mover de Deus. Tentar perceber o que Deus está fazendo exatamente agora na minha vida e na sua vida. Em coisas simples e em coisas não tão simples assim. Mas eles estão cegos. Por quê? Por causa da tristeza, por causa da decepção, por causa do sonho desfeito, por causa dessa experiência traumática, porque perderam o seu amigo, porque perderam o seu mestre, o seu líder. Isso forma uma tristeza de tal forma, traz isso, que isso cria uma cegueira espiritual. Mas existe mais. Porque além da cegueira espiritual, a gente percebe no versículo 17, preocupações. E Lucas, ele é muito claro aqui, olha, versículo 17. Então Jesus perguntou, o que é isso que vos preocupa? Ô palavrinha terrível. Quem aqui não veio para cá hoje com uma preocupação de amanhã? Quem, às vezes, não vem para a igreja para tentar esquecer
preocupação de amanhã. Tempos atrás, visitando a grande cidade de Ibitirama, encontrando com uma colega de igreja, longa data, ela falou assim: a igreja é maravilhosa. A igreja tem sido maravilhosa, sempre foi na minha vida. Quando eu entro na igreja, eu esqueço tudo o que acontece lá fora. Falei, isso é santosfera. Ela atingiu a santosfera. Saiu desse plano. Saiu da realidade. Falei, minha filha, filha, desculpa. A igreja não é para isso. A igreja, ela precisa te ajudar a se tornar consciente do que você precisa viver. Amanhã tem luta. Nós cantamos aqui, não é? Nós cantamos aqui, amanhã vem. Não tem promessa de que amanhã vai ser fácil não, gente. Você vem enfrentando dificuldades ao longo da semana. Até hoje. Aí chegamos aqui na igreja, cantamos, oramos e de repente acabou todos os problemas. Isso tem a ver com organizações Tabajara, para quem viveu lá atrás isso. Isso não é evangelho. O evangelho nos convida para a realidade. Agora, nós cantamos aqui, o evangelho nos convida a pensar o seguinte: Deus estará junto. É no meio dessa cegueira espiritual, desses camaradas, caminhando em meio ao desespero humano, que Jesus se coloca do lado e caminha junto. Sabe de uma coisa? Às vezes, a tristeza e tudo que vem sobre as nossas vidas é tão grande, tão terrível, tão marcante, que nós nem percebemos que Jesus está do lado da gente. Isso é cegueira espiritual. Isso é coração cheio de preocupação. A igreja não pode ser um lugar onde a gente se torna irresponsável quanto ao que a gente tem que fazer amanhã. Aqui a gente precisa dobrar o joelho, cantar os cânticos que nos enchem de força, na perspectiva de que Deus estará junto, que nós vamos viver, que Ele já conhece o fim da história. É assim. As preocupações desses homens, olha só o que fazem com eles. Que é isso que vos preocupa, do que ir tratando à medida que vocês caminham. E olha o que acontece no finalzinho do versículo 17. E eles pararam entristecidos. Gente, tem vezes que a gente fica tão tomado pela tristeza, que não dá vontade de nem sair de casa. A vontade é enfiar a cara debaixo da coberta, debaixo da cama e não ver ninguém. Quando você pensa naquele chefe que você vai encontrar no trabalho, então aí que você não quer ir mesmo. E às vezes nem é um chefe, é um colega de trabalho. Ou às vezes é o próprio trabalho, ou às vezes é simplesmente olhar no espelho de manhã. Tamanha tristeza. Quem nunca se sentiu assim? Ah, eu estou tão triste hoje. Mas por quê? Estou triste. Não queria nem sair de casa. Só vou porque eu tenho que ir mesmo. Há questões próprias da vida humana que nos impedem, nos atrapalham de caminhar continuamente. E mesmo Jesus estando do lado. Agora olha só os versículos 18 a 20, para mim são os mais complicados aqui. Um porém chamado Cleopas responde e ele fala tudo aqui, sobre todo o relato. E olha o que ele diz. No meio do versículo 19 ele fala assim: o que aconteceu a Jesus? O Nazareno. Ou seja, ele sabe de onde Jesus veio. E ele diz que era varão profeta. Ele sabe o que é um profeta, ele sabe o que Jesus fazia. Poderoso, ou seja, ele sabe o que Jesus fez, ele viu. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, os entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Sabe o que é isso, gente?
coisa que nos atrapalha a andar para frente, é uma espiritualidade desconectada da realidade. O cara sabe tudo sobre Jesus, mas não faz sentido para ele nenhum na vida dele. Sabe, qualquer resposta, fala aí sobre Jesus, varão poderoso em obras diante de Deus e dos homens, nazareno, profeta, poderoso em palavras, sabe tudo sobre Jesus. Ok, mas qual a diferença que faz você saber isso sobre Jesus? Nada. Na hora da tristeza, na hora do aperto, na hora da decepção, na hora do medo, para eles não faz sentido nenhum. É uma realidade sem espiritualidade, ou uma espiritualidade desconectada da realidade. Deixa eu trazer aqui de novo um conceito que eu tenho sobre espiritualidade. Okay? Esse é um assunto delicado. Talvez até para os nossos irmãos da internet, também dizendo o seguinte: existe hoje uma gama muito grande de pessoas falando e lidando com a espiritualidade. Existem dois tipos de espiritualidade a princípio. Aquela que é entendida como qualquer coisa que transcende um homem. Está além da nossa compreensão, está além do humano, é espiritual. E nesse plano desse tipo de espiritualidade tem muita coisa sobre espiritualidade. Mas eu falo aqui de espiritualidade cristã. Cristã. Então deixa eu voltar ao conceito sobre o que é espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã é o desenvolvimento de uma constante consciência da ação e do mover de Deus nas nossas vidas, fazendo desta ação e deste mover nossa fonte de orientação e direcionamento. Vou repetir. Espiritualidade cristã é o desenvolvimento de uma constante consciência da ação e do mover de Deus nas nossas vidas, onde a gente faz desses dois elementos nossa fonte de orientação e direcionamento. Ou seja, eu tomo a consciência diária, eu desenvolvo a consciência de que Deus está fazendo algo, de que Deus se move ao meu redor, na minha vida e através da minha vida, e esse mover de Deus precisa ser minha fonte de orientação e direcionamento. E isso é espiritualidade cristã. Ou seja, é a realidade que deveria entender o seguinte: espera lá, o que Deus está fazendo nesse exato momento é bom. Nós cantamos aqui, Deus tem o melhor. É verdade, Deus sabe o que é melhor. Aliás, Ele já mandou o melhor para a gente, o melhor de Deus já veio, né? Mas Deus tem sempre algo melhor, porque o estoque do melhor de Deus não acaba. O melhor da sua realidade, da minha realidade, esse melhor não acaba. Agora, essa espiritualidade, ou seja, o desenvolvimento dessa consciência, me leva a crer todos os dias de que Deus está fazendo algo, e que esse algo que Deus está fazendo deve me orientar no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nas minhas ações, nas minhas atitudes, onde quer que eu esteja. Deus está dirigindo. E o Neto falou a frase aqui, né, de acreditar no caráter de Deus. Caráter, dentre outras coisas, é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Ou seja, o que Deus está fazendo quando ninguém está vendo. Acreditar nisso, e Ele está fazendo. Irmãos, uma espiritualidade desconectada da realidade, da vida, que não faz sentido na nossa vida, nos impede de caminhar para frente, de avançar para perto de Deus, para o centro da vontade de Deus. O que a gente faz aqui tem que explodir lá fora. O que a gente canta aqui tem que bombar lá fora. Ok? Enquanto a igreja catava aos cacos, o plano de Deus ia acontecendo, há questões das nossas vidas que nos impedem de caminhar, mas nós somos um povo em movimento. E aí Deus coloca um elemento fantástico em ação. Deus coloca a sua graça
é a graça de Deus que faz da gente um povo em movimento. É o combustível da eternidade de Deus derramado sobre a vida da igreja, que faz com que a igreja ande. Vamos falar a verdade, gente. Jesus tinha caminhado com esses camaradas pelo menos 3 anos. Já tinha feito um monte de milagre. Já tinha ensinado coisa pra caramba. Pensa no Sermão do Monte, grande pra caramba. Os discípulos estavam lá. Ouviram tudo isso, tudo isso. E agora eles chegam diante desse momento crucial da história cristã. Esses caras não entendem nada. E aí Jesus diz: ó, nécios, ou seja, seus cabeça duras, como vocês são difíceis para entender, como vocês são lentos para entender tudo que os profetas disseram. Vocês são lentinhos demais para entender esse negócio. Vamos falar a verdade, gente. Se é a gente que tem a oportunidade de explicar isso de novo. A gente pode até explicar, mas a gente avisa que vai ser a última vez, não avisa não? Eu vou te ensinar isso de novo. Tá bom? Vamos caminhar. Já que nós estamos indo para lá, 11 quilômetros, vamos lá. Pega lá, Gênesis. A semente da mulher. Não é assim que acontece. Você não vê um Jesus perdendo a paciência. Você vê um Jesus contando tudo de novo. Tudo de novo. Rua da história. Começando pelos profetas. Falando, na verdade, começando por Moisés. Ou seja, começando pela lei. Passando pelos profetas. Tudo que as escrituras falaram sobre ele. Jesus conta toda a história de novo. E eles continuam sem entender. Há um versículo nesse texto, gente, que gerou e gera uma grande discussão. O versículo 32. Olha aí o versículo 32. Tem uma discussão nesse versículo. Na verdade, o Cleopas faz uma pergunta, né? O Cleopas pergunta assim: porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava? Qual é a dúvida que essa pergunta gera? Ou gerou ao longo dos estudos aí? Esses caras entenderam antes? O coração deles estava ardendo ou não? Não tem resposta, a pergunta não tem resposta. Porque se a gente olhar na perspectiva da crise instalada, do plano de Deus em movimento, mas esses caras viveram tudo isso, 3 anos passando tempo com Jesus. Jesus conta aquilo tudo. E diz o texto que eles reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. Só quando parte o pão. A gente olha o todo e fala assim: não, esses caras não... Jesus falava, o coração deles não ardia não. Mas a gente pode dizer assim: não, o nosso coração não ardia quando ele falava, ou seja, o coração nosso estava queimando. São as possibilidades que o texto nos dá. Eu não quero de maneira alguma trazer polêmicas aqui. Na verdade, a polêmica não está na pergunta, mas na palavra ardia. Talvez a palavra não fosse essa. Talvez, tem gente que defende que a palavra que poderia ser usada aí era pesado. Ou seja, o nosso coração não estava pesado enquanto ele falava? Ou seja, pesado porque está pesado, a vida está pesada. Mas essa não é a questão central para a gente aqui. A questão central aqui é que Jesus, ele faz tudo e vai além. Ele vai passar à frente, mas ele fica com a gente, ele fica. Ele entra, o que ele faz? Ele assume o lugar de anfitrião da casa, ele abençoa o pão e dá para eles. É Jesus. Quando cai a ficha, Jesus some. Então agora eles ficam se perguntando. Os caras que estavam desanimados, tristes da vida, o que eles fazem? Diz o texto aí que eles voltam para Jerusalém, eles caminham mais 11 quilômetros de novo. Estavam tristes, difícil para andar, mas ganharam força. Sabe o que acontece? Nós cantamos aqui a palavra de Deus. Jesus falando da palavra de Deus sobre ele, esses caras ganham ânimo de novo, eles voltam para Jerusalém, cheios de força, animados, chegando lá para contar o que está acontecendo. A palavra de Deus sim, faz arder o coração, precisa fazer arder. O problema é que às vezes não faz queimar o nosso coração.
A igreja, por si só, é incapaz de discernir. A igreja, ela é lenta para compreender. Pensa no desenhozinho que eu fiz. A história de redenção é basicamente aquilo ali. Só aquilo. Mas sabe o que acontece? Olha que coisa maravilhosa que Jesus faz. Jesus, quando ele fala ali de toda a história, ele está contando, ele está falando de algo maior. Sim, é como se ele dissesse que ele próprio ele é peça central numa história maior. Isso que Jesus está fazendo. Para gente que é lento para entender, cabeça dura para entender, já deveria ter aprendido a lição há muito tempo, que não merece escutar de novo, gente. É graça. Sabe de uma coisa? O que eu estou falando aqui, reproduzindo para mim e para vocês, para mim e para vocês, não tem nada de novidade, não é verdade? É graça. É Deus falando de novo. Para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Não há novidade. Aliás, a pregação bíblica não é para trazer novidade. A pregação bíblica, ela é para produzir mudanças de atitudes. Quando eu olho para essa história toda, vendo o Deus que se move, a gente estudou essa semana aqui no livro de Esther. Nós vemos o livro de Esther, Deus não aparece, não é mencionado, mas Ele está nos bastidores da história, trabalhando e abençoando e fazendo tudo acontecer. Eu descobri um pequeno vídeo na internet, com umas cenas muito curiosas, muito interessantes, sobre Jesus. Mas a maneira como montaram o vídeo me chamou muita atenção. Porque nos dá a ideia do seguinte, que está acontecendo um monte de coisas, mesmo quando parece que está tudo parado. Queria mostrar para vocês. Eu, quando estudava no seminário de Campinas, Reverendo Adilson, nosso capelão, ele pregou sobre esse texto. E aí, no final do sermão, eu falei assim, pastor, me dá esse esboço para mim. Eu guardei esse esboço. Ele fala de 3 coisas muito bacanas.
ele diz o seguinte, que esse texto fala de uma caminhada libertária com Cristo. Ou seja, Cristo caminha libertando os discípulos de si mesmos, das falsas expectativas. Esses caras tinham falsas expectativas para com Jesus. É uma parte do texto que eles falam, nós esperávamos que fosse Ele, que fosse redimir Israel. Irmãos, toda frustração nasce de uma falsa expectativa. Tem situações que a gente sabe que não vai acontecer, que não vão acontecer. E nós criamos falsas expectativas. As falsas expectativas criam frustrações na gente. Essa é uma caminhada libertária. O que Cristo quer fazer conosco é uma caminhada para nos libertar de nós mesmos. Essa caminhada com Cristo é um caminhar lado a lado com a tristeza humana. Deus conhece a nossa lágrima. Mas apesar disso, esta é uma caminhada para com a resistência humana. Percebam que esses discípulos resistem a acreditar. E quanta gente não resiste também? Quanta gente não resiste ao bater do Evangelho? A gente cantou uma música aqui hoje que falou sobre isso. Até quando? Até quando você vai resistir o toque do Evangelho? Mas o que me chama mesmo em tudo isso, e no sermão do Adilson, é que essa caminhada libertária com Cristo, ela caminha dando uma ressignificação à história humana. Olha o que Jesus faz com esses camaradas. Jesus não lê nenhum texto novo. Jesus lê a mesma palavra, ele fala da mesma Bíblia, ele só dá um novo significado para essa. Assim a palavra de Deus tem que ser para a gente. Ela tem que trazer nesse dia um novo significado para a nossa vida. Essa é a caminhada libertária com Cristo. E se é assim, e nós cremos que seja assim, eu queria que você saísse daqui, diante de tudo que eu falei, refletindo. Mesmo que tudo pareça estar parado, creia que Deus continua trabalhando ainda hoje para redimir a sua história, para reverter a sua história. E em meio a isso que Ele faz, Ele dá significado ou ressignificado essa nossa existência neste lugar. Nós fazemos parte de uma história maior. Mas nós precisamos crer que quando tudo parece estar parado, Deus continua fazendo. Tomara que você se lembre disso amanhã, lá no trabalho, nos momentos difíceis, nos desafios da semana. Tomara que você se lembre disso. Volte os seus olhos para Deus e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando agora. Quero te convidar. Deixa eu fazer uma propaganda antes de orar com você. É que se nesse domingo eu falei sobre um povo em movimento, no domingo que vem eu queria falar sobre uma história a celebrar. Eu queria mostrar a história que nós temos para celebrar no domingo que vem, continuando ali no restinho do Evangelho de Lucas. Não perca. Que a gente vai participar disso e participar da ceia depois. Então eu queria convidar você para voltar semana que vem para a gente continuar isso. Mas eu não podia sair daqui sem orar por você. Quero orar por você. Baixe a sua cabeça.
Pensa um pouquinho aí na sua história de vida. Só um pouquinho. Quem é Jesus para você? Existem dois tipos de pessoas dentro dessa igreja hoje. Só dois. Existem aqueles cujas vidas têm significado a partir de Cristo, ou cujas vidas não têm significado porque a espiritualidade está divorciada da realidade. De qual dos dois grupos você faz parte? Você tem percebido Jesus caminhar com você no meio da sua tristeza? Senhor Jesus, olha para nós, com teu olhar de misericórdia e graça. Olha para a nossa história, para a história da nossa família, da possibilidade de haver na nossa história padrões destrutivos de uma corrente que passa de pai para filho. Tenha misericórdia de nós. Olha para nós, porque o Senhor sabe o que a gente vai passar nessa semana. Aliás, o Senhor sabe o que a gente viveu até aqui, como foi a última semana. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti. Perceber que o Senhor caminha conosco. Nos dê olhos espirituais para enxergar a Tua mão. Mas mesmo quando não vimos o Senhor, é-nos a certeza de que o Senhor está próximo, nos conduzindo e nos sustentando. Dá-nos a fé que precisamos em Ti. As lutas virão, com certeza, mas a vitória já foi decretada. Sobre essa vida de tristeza e dor, somos mais que vencedores. E um dia, quando a redenção chegar no seu ponto máximo, celebraremos uma história de vitória eterna. Mas enquanto aqui, coloca os teus anjos ao redor do teu povo, Senhor. Os proteja com a tua graça, com a tua misericórdia. Que ela se renove todas as manhãs, todos os dias sobre as nossas vidas. Que o Senhor coloque os teus anjos à nossa frente, abrindo os caminhos, quebrando as barreiras. O Senhor coloque no nosso coração a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Seja a Tua mão sobre nós, a nos conduzir e nos levar para perto de Ti, mais e mais. Abençoe os meus irmãos e irmãs aqui. O Senhor cuide deles durante toda essa semana, guardados debaixo do Teu amor. Essa é a nossa oração. O Senhor sabe o que cada um trouxe para cá nessa noite. Nós podemos celebrar, sim, bênçãos. Podemos contar bênçãos e bênçãos que o Senhor tem dado sobre nós. Por isso nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos que o Senhor tem estado conosco. Aceite a nossa gratidão, nosso culto ao Senhor. Louvor sincero dos nossos lábios.
e dá-nos a tua paz. Nós oramos em nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, queridos irmãos e irmãs, idem em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a eterna comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. A gente se vê no café, para a gente conversar um pouquinho ali fora. Mas eu queria que você assistisse de novo, para você ter a certeza. Pode parecer que a sua vida não esteja acontecendo nada, mas Deus está trabalhando. Deus te abençoe.